Bom, muito boa noite a todos e todas. Quero saudar aqui o Gerson, né? Eu não combinei nada com você na apresentação, mas eu vou tentar também um pouco mostrar essas contradições da mídia, né? Comentar aqui a Carol, o vereador Marcel Silvano, nosso querido diretor, fazer uma breve apresentação. Eu sou o José Maria Rangel, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, federação que congrega 13 sindicatos a nível nacional. Somos filiados à Central Única dos Trabalhadores. Já fui conselheiro eleito pelos trabalhadores no Conselho da Petrobras e, obviamente, por fim, não menos importante, torcedor do Vasco da Gama. Vamos lá. Pessoal, olha só, eu, como falei com o meu companheiro Gerson aqui, eu vou falar da Petrobras, obviamente, e tentar demonstrar o quanto que a mídia ela nos induz a acreditar em algumas inverdades, e principalmente no que diz respeito à maior empresa desse país. Bom, eu tenho afirmado por onde eu passo e tenho oportunidade de fazer palestras, que o presidente Lula ele não está preso por conta do triplex. Aqueles que acham que o presidente Lula está preso por conta do triplex precisam, como disse o professor Gerson aqui, fazer aquele cheque, né? Para quem se lembra, um dos primeiros atos do senador eleito José Serra ao tomar posse foi apresentar um projeto de lei no Senado que acabava com a lei da partilha. Para quem também não se lembra, o José Serra, na eleição de 2010, ele trocou e-mails com a chefona da Chevron, dizendo que ele, eleito presidente, ele iria entregar o nosso petróleo. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar, já afirmava isso no momento que antecedeu o golpe, que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele tem como pano de fundo o nosso petróleo. Não tem dúvida nenhuma em afirmar, né? Vejam vocês que na semana passada nós tivemos a informação de que o presidente da Eletrobras pagou 2 milhões de reais para que a mídia falasse mal da Eletrobras e facilitasse o processo de privatização da empresa. Penso que todos vocês tiveram acesso a essa informação. Eu fico me imaginando quanto que eles não pagaram à mídia para falar mal da Petrobras. Porque era dia e noite, aquele tubulão vazando, tubulão enferrujado, diga-se de passagem, não é por acaso, aquele tubulão vazando dólar, para colocar no subconsciente da população que, primeiro, tubulão enferrujado significa uma empresa incompetente, uma empresa sucateada, e vazando dólar, uma empresa corrupta. E muita gente, obviamente, acreditou nesse conto da sereia, né? E aí eu começo, entre as mentiras e o silêncio da mídia, dizendo que nós pessoas, homens e mulheres de bem, nós temos que ser intolerantes com a corrupção. O combate à corrupção é uma bandeira nossa. Agora, uma coisa é você punir quem praticou o ato de corrupção, CPF. A outra coisa é, por conta de combater a corrupção, você quebrar as empresas. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Vejam vocês, não sei se todos vocês sabem, até pouco tempo atrás, só para pegar um exemplo, o presidente da Samsung estava preso por corrupção. No entanto, nós não vimos a imprensa sul-coreana detonando a Samsung, porque eles sabem o valor da Samsung para aquele país. Da mesma forma que a Shell, que é uma das parceiras prioritárias da Petrobras hoje, também foi pega em corrupção na Nigéria.
né? A Volkswagen foi pega em corrupção na emissão de poluentes. E nós não vimos a imprensa alemã também detonando a Volkswagen. E nem, muito menos, detonar a Shell. Então, o combate à corrupção, ele obrigatoriamente, ele tem que ser uma bandeira nossa. Agora, não podemos aceitar que, por conta desse dito combate, você quebre as empresas, como está acontecendo no nosso país. Todas as grandes construtoras do Brasil estão quebradas. Todas. Nós vivemos num país com mais de 15 milhões de desempregados, mais de 20 milhões de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada. Então, esse é um dado que nós temos que estar atentos. E aí divulgou-se muito que a situação da Petrobras era por conta da roubalheira. Ora, se nós, para todos nós aqui, 6 bilhões de reais é muito dinheiro, né? Em números absolutos é muito dinheiro. Agora, insuficiente para quebrar uma empresa do porte da Petrobras. 6 bilhões de reais significa 0,1% do faturamento da Petrobras. Nenhum sistema de controle consegue pegar esse desvio. Nenhum. E eles propagaram para a sociedade brasileira que foi a corrupção que levou a nossa empresa à situação que estava. Em momento algum, eles tiveram a coragem, porque obviamente não tem o compromisso, de dizer que todas as empresas, as grandes operadoras de petróleo do mundo, elas passaram por dificuldades. Nós saímos de um barril de petróleo de quase 120 dólares para 27 dólares o barril. Todo mundo teve que refazer os seus planejamentos estratégicos, todas as empresas. E com a Petrobras não foi diferente. Então não foi os desvios que foram feitos na Petrobras que levaram a nossa empresa à situação que ela passou, né? Também foi dito por esse senhor aqui, ó, que é apresentado como o resgate da Petrobras, que é o atual presidente da Petrobras, que nós conhecemos muito bem, foi o ministro do apagão, o senhor Pedro Parente, que o pré-sal era algo irrelevante. Ele afirmou isso na imprensa. Ora, nós descobrimos o pré-sal em 2007. Estamos falando de 300 bilhões de barris de petróleo. Estamos falando que por mais que o mundo todo ainda busque novas fontes de energia mais limpa, o petróleo ainda vai ser a principal matriz energética do mundo por muito tempo. E quem tem petróleo tem poder. Por que vocês acham que os Estados Unidos estão atacando a Síria? Basta ler. Eles querem um caminho mais curto para escoar o petróleo para eles. E aí utilizam de uma série de artifícios que tem terrorista, que tem uma série de questões, arma química, para tentar fazer com que a sociedade acredite que, de fato, eles estão defendendo o mundo contra o terrorismo, né? A descoberta do pré-sal, ela abriu para nós grandes perspectivas. Perspectiva, por exemplo, de nós termos a capacidade de criarmos uma lei que destinava recursos dessa riqueza em benefício da população. Porque a lei da partilha, ela continha no seu bojo recursos, 75% de recursos para a educação, 25% para a saúde, e continha o que nós chamamos de política de conteúdo local. O que é política de conteúdo local? Em todas as obras que fossem operar no pré-sal, obrigatoriamente tinha que ter um percentual de mão de obra e de equipamentos brasileiros. Isso significa emprego, isso significa conhecimento, engenharia. Isso hoje acabou. A política do governo hoje é a política de conteúdo internacional. Porque nós estamos mandando as nossas obras para os Estados Unidos, para a Coreia, para Singapura, perdendo a excelência que nós recuperamos quando reativamos os nossos estaleiros, né? Sem contar que hoje nós conseguimos explorar o pré-sal
a $7 o barril. O único país que consegue bater a Petrobras é a Arábia Saudita, onde lá você enfia uma barraca na praia e vem petróleo. Aí é fácil também, não é? E mais de 50% da produção de petróleo da Petrobras hoje, ela é oriunda do pré-sal. Sem o pré-sal, a nossa empresa provavelmente estaria caminhando para fechar as portas. Olha, mas essa empresa, dita pela mídia, ela tinha muita influência política. Os governos do PT aparelharam a Petrobras. E nós vamos acabar com a influência política. Vocês sabem o que aconteceu, eu não sei se já acabou, hoje, na reunião do Conselho de Administração da Petrobras? O governo, que é o acionista majoritário da Petrobras, indicou para fazer parte do Conselho, que é a maior instância decisória da companhia, que define as táticas e estratégias da nossa empresa, indicou 2 representantes oriundos da Shell e um representante da Maersk, uma concorrente direta da Petrobras e outra de uma que afreta navios para a Petrobras, rebocadores. Isso não é influência política? O gerente de comunicação da Petrobras hoje também vem da Shell. E para vocês lembrarem, que também foi dito muito en passant pela imprensa, uma das primeiras visitas que Temer recebe depois do golpe consumado é o presidente da Shell. Então essa história também é uma conversa fiada. A nossa empresa, dito pela mídia, é uma empresa quebrada. O PT quebrou a Petrobras. Para não me alongar muito, só esse ano a Petrobras repassou ao mercado financeiro 137 bilhões de reais. Podem pegar o balanço da Petrobras e ver. 137 bilhões de reais a Petrobras pagou ao mercado financeiro, entre juros e amortização de dívida. Não estou aqui dizendo que ela não tem que pagar. Tem que pagar. Agora, ela tem que destinar uma parte considerável desses recursos para a produção, para gerar emprego, para gerar renda para o povo. Coisa que ela não tem mais compromisso de fazer. E por fim, para falar só sobre as mentiras, que o governo do PT quebrou a Petrobras. Eu trabalho na Petrobras desde 1985. Conheço essa empresa há 33 anos. E posso afirmar a vocês que se Lula não ganha a eleição em 2002 e assume o governo em 2003, a nossa empresa não existiria mais. Nós éramos uma empresa que tinha um valor de mercado de 51 bilhões de reais, passamos a valer quase 300 bilhões de reais. Nós éramos uma empresa com 33 mil empregados, chegamos a ter 85 mil empregados. Uma empresa que investia em pesquisa e desenvolvimento 100 milhões de dólares por ano, passamos a investir 1 bilhão de reais por ano. Uma empresa que tinha reservas provadas para 10 anos, passamos a ter reservas provadas para mais de 16 anos. Uma empresa que tinha a indústria naval com 2 mil empregados, passamos a ter 90 mil empregados. Aprendemos a fazer navios e plataformas. Então, os números comprovam que eles mentiram. E qual é o silêncio da mídia? Por exemplo, vocês se lembram quando sumiu um HD da empresa Halliburton, aqui numa transportadora de Macaé, a Transmagno, se não me falha a memória? Há muitos anos que eu falo disso. Sumiu, 2008, logo depois que nós descobrimos o pré-sal. Todas as informações geológicas do pré-sal estavam no HD. E a imprensa não deu luz naquele sumiço. A política de preços da Petrobras. Por que a imprensa não fala? Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma louca, quando a gasolina subiu para R$ 2,98, ela foi para os postos de combustíveis, que nem uma alucinada. Nós temos que parar de botar gasolina, isso é um absurdo. Hoje está 5. Eu não vejo ninguém sair enlouquecido. O botijão de gás está a 75, 80. E eu não vejo também a mídia falar nada. Porque não é interessante para eles falar. Porque eles vão ter que dizer que está a 5 porque o governo aumentou o PIS/COFINS em 30%. Porque a Petrobras tem uma política de realinhamento diário dos preços do derivado, que é para beneficiar os acionistas. Por isso
que eles não falam, por isso que eles escondem, né? A saída da Petrobras do refino. A Petrobras hoje, ela está simplesmente abrindo mão de refinar. As nossas refinarias, por uma decisão da atual administração da Petrobras, elas estão processando entre 50% e 60% da sua carga. E o que acontece quando isso ocorre? Alguém tem que abastecer o mercado interno. E quem vai abastecer o mercado interno? Aí que é a grande sacada, né? As grandes importadoras de derivado. Nós saltamos de 50 empresas em 2014 para mais de 200 em 2016. Mais de 200 empresas estão habilitadas na ANP a importar derivados. E a Petrobras anunciou semana passada a venda de 4 refinarias, vários terminais e vários dutos, né? Como também a mídia não falou que, segundo estudo da Agência Internacional de Energia Americana, o Brasil vai ser o país que mais vai colocar petróleo no mundo nos próximos anos. Também não falou que a Arábia Saudita procurou o Brasil para dizer o seguinte: Brasil, freia a sua produção, porque nós precisamos levar o preço do barril lá para cima, porque não é interessante para eles divulgar. E aí, caminho para fechar, eu já fui avisado que tem que fechar. Nós temos que entender o que significa o ano de 2018 para nós. O ano de 2018 ele vai ser um divisor de águas. Isso cada um de nós tem que entender muito claro aqui. Sem ser legitimado nas urnas, eles já estão fazendo essas barbaridades. Imaginem se esses golpistas são legitimados nas urnas. O que esses caras não vão fazer com o país? E o principal argumento que eles querem e utilizam para que as pessoas tenham um desencanto com a política é negar a política. Porque é o caminho mais fácil. Você negar a política. Como se a nossa vida não fosse política o tempo todo. Como se o preço da gasolina não fosse decisão política. Como se o preço do gás não fosse decisão política. Como se o congelamento dos gastos públicos, o recurso para a saúde, para a educação, também não fosse uma decisão política. Como se o fim da CLT não fosse uma decisão política. Eles acham que nós, efetivamente, somos idiotas. E por fim, para fechar, eu quero dizer a vocês que nós temos um compromisso, que eu diria que é moral, que é cada um de nós colocar nas nossas mentes: Lula livre! Lula livre! Boa noite a todos e todas. E antes de cumprimentar a mesa, dizer alguns recados aqui rápidos. Primeiro, que nós estamos com um material que são os relatórios da Comissão da Verdade de Macaé, que a gente trouxe alguns desses relatórios e, ao final, eu não sei a quantidade, viu, Paulo? A gente tem que organizar como é que distribui para quem tiver interesse. E começar já na saudação à mesa, né? Primeiro, agradecer muito o Daniel pela consciência do momento histórico que estamos vivendo e o papel importante e estratégico da universidade, o Jackson da ADUFERJ, o Daniel, diretor da UF Macaé, né, para simplificar, o Jackson da ADUFERJ, Associação de Docentes da UFRJ, a associação que a Carol é representada, né, Carol? O Alexandre Azevedo, meu amigo, professor do NUPEM. A mesa, eu acho que vale justificar algumas coisas aqui, né? Primeiro, a intenção de construir um momento de debate em Macaé para avaliar essa conjuntura e para entender de que forma estão acontecendo os passos do golpe em processo. E estamos num momento de passos muito largos desse golpe que está colocado, né? Então, o Gerson Dudos, meu professor na Faculdade de Jornalismo, que é a minha profissão,
O Gerson, meu amigo, e além de tudo, a gente dialoga aqui em Macaé sobre cultura, sobre política, sobre cidade, sobre fé, sobre liberdade, e nos ajudaria, como ajudou, a fazer uma avaliação, uma leitura de como a mídia tem papel fundamental na disputa política, na disputa do poder. O Zé Maria, que assim como meu pai, é petroleiro, né? Papai está aqui. Eu sou filho da Bacia de Campos, viu, Zé Maria? Papai é de Campos e mamãe vieram para Macaé por conta do início da Petrobras. E eu e meus irmãos nascemos aqui. E, inclusive, meu nome é uma homenagem às belezas de Macaé, né? Ao céu e ao mar de Macaé. É por isso, Marcel. É a inspiração do poeta Zé Manuel. Então, o Zé Maria representa esses trabalhadores da Petrobras, que, com todo o ataque que a mídia, as redes e a política e os grupos internacionais articularam contra os nossos bens, os nossos patrimônios do fundo do mar, causaram contra esses trabalhadores. Eles articularam muitos ataques contra esses trabalhadores, muitos ataques a essa empresa e toda a cadeia de produção, de geração de emprego, de renda, de desenvolvimento, que nós na região sabemos bem, né, Armando, a importância disso. E o crime que é atacar esses trabalhadores. Então, o Zé Maria estar conosco aqui nos ajuda a dar mais elementos e fundamentos para o contexto que a justiça assumiu e que aí a Carol vai poder nos ajudar a entender como que tudo isso tem desenrolado. Então, para não deixar para o final, tem alguns livros aqui sobre Macaé, eu ia deixar para vocês, para o Zé, principalmente, para a Carol, para o Daniel, acho que já tem, o Gerson deve ter também, Macaé, esse relato dos personagens na história de Macaé, Zé Maria, os relatórios da verdade, da Comissão da Verdade, sorteio no final. Isso, a lista de presença pode nos ajudar a sortear, viu, Paulo? Macaé, Imagens do Século, esse eu queria deixar para a Carol, porque tem poucas edições. Ele é um registro de imagens de vários fotógrafos importantes na história de Macaé, que registraram os 200 anos, mas principalmente os 100 últimos anos, os 200 anos que se completaram em 2013. Então tem imagens que você conhece, que passou um pouco a adolescência aqui, mas tem imagens mais recentes também. Então, esse Macaé Imagens do Século, que é esse maior, pode levar que é seu. Bem, o que eu acho legal registrar e importante demais para esse momento da conjuntura, que é um momento em que a gente precisa se ver, é um momento que a gente precisa se encontrar, um momento que a gente precisa se compartilhar solidariedade, né? É tanto ataque, é tanta pancada, é tanta criminalização, é tanto retrocesso, que quando a gente vê as pessoas aqui juntas, é porque a gente pode construir espaços de resistência juntos. Então, quando eu vejo o Armando Barreto, que atuou na década de 90 e 2000 na comunicação aqui, foi perseguido, e nós vamos resgatar, temos compromisso de resgatar o Macaé Jornal. O Guilherme Sardenberg, amigo, ambientalista, guerreiro,